Este é o primeiro vídeo. Não perca a continuação na parte 2, que já está disponível. Assista até o final e siga para o próximo. Profecias bíblicas e Israel. O relógio profético está correndo. Israel está mais uma vez no centro das atenções globais. Os acontecimentos recentes na Terra Santa têm levantado questões profundas entre estudiosos da Bíblia, líderes religiosos e até entre céticos. Será que os eventos que vemos hoje estão conectados às profecias descritas nas Escrituras? Ou tudo não passa de uma coincidência histórica? Este é um tema que provoca, intriga e faz milhares de pessoas ao redor do mundo refletirem sobre o futuro da humanidade. Desde a criação do moderno Estado de Israel em 1948, muitos acreditam que o relógio profético começou a girar. Esse retorno dos judeus à sua terra natal foi previsto em diversas passagens da Bíblia, como em Isaías 66:8, que fala de uma nação renascendo em um único dia. A independência de Israel marcou um ponto crucial para aqueles que estudam os sinais do fim dos tempos. Mas será que a fundação desse Estado foi apenas o começo? Atualmente, a situação política e religiosa de Israel tem feito muitos voltarem às páginas das Escrituras. Os textos sagrados falam sobre guerras, alianças e a construção de um terceiro templo como sinais do fim dos tempos. Nos últimos meses, notícias sobre a movimentação de grupos religiosos e políticos em Israel para reconstruir o templo têm chamado a atenção. Essa estrutura, que seria construída no Monte do Templo, em Jerusalém, é considerada central nas profecias relacionadas ao Apocalipse. De acordo com os estudiosos, a construção do terceiro templo seria um sinal claro de que eventos extraordinários estão por vir. Esse local, mencionado em Ezequiel e Daniel, é descrito como o ponto de encontro entre Deus e a humanidade. No entanto, sua construção também é motivo de grande controvérsia, já que o espaço onde ele estaria localizado abriga hoje o Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados do Islã. O que muitos se perguntam é: seria possível que um evento tão grandioso ocorra em nossos dias? Enquanto isso, a geopolítica continua a se desenrolar de maneira que parece alinhada com os textos bíblicos. O profeta Ezequiel, por exemplo, fala sobre uma coalizão de nações que se levantariam contra Israel. Entre essas nações, muitos apontam para potências como o Irã, a Rússia e a Turquia. Nos dias de hoje, é impossível ignorar as tensões crescentes entre esses países e Israel. Os acordos de paz, as sanções econômicas e até as ameaças de guerra parecem se conectar a esse cenário descrito há milênios. Outro ponto que gera debates intensos são os desastres naturais e os fenômenos climáticos. As Escrituras mencionam que o mundo testemunharia terremotos, fomes e pestes como sinais do início do fim. Nos últimos anos, vimos uma frequência crescente desses eventos, levando muitos a questionar se estamos vivendo em tempos proféticos. Será que a natureza está respondendo a algo muito maior do que podemos compreender? Além disso, os conflitos internos em Israel também têm sido interpretados como um reflexo das profecias. A luta entre diferentes correntes políticas e religiosas dentro do país evidencia uma divisão que pode ser encontrada nas Escrituras. A Bíblia menciona que, nos últimos dias, o povo enfrentaria tribulações internas antes de alcançar a redenção. Para quem estuda as profecias, as peças do quebra-cabeça parecem estar se encaixando. Mas isso levanta outra questão: estamos prontos para o que está por vir? Se essas profecias realmente estão se cumprindo, qual é o papel de cada um de nós nesse cenário? Muitos acreditam que esses acontecimentos são um chamado à reflexão, um convite para nos reconectarmos com a espiritualidade e buscarmos respostas nas palavras antigas. Profecias bíblicas e Israel. O relógio profético está correndo. O renascimento de Israel e o início do relógio profético. Israel, uma pequena nação localizada no coração do Oriente Médio, é muito mais do que um simples pedaço de terra. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, Israel é o epicentro de uma série de eventos que mudaram e ainda podem mudar o destino da humanidade. Desde a sua fundação moderna em 1948, muitos acreditam que estamos assistindo ao cumprimento de antigas profecias bíblicas, que prevêem não apenas o renascimento dessa nação, mas também o início de um período profético crucial para a história do mundo.
O retorno do povo judeu à terra prometida não foi apenas um marco político ou histórico. Foi também um sinal espiritual que reacendeu discussões teológicas sobre o fim dos tempos. Isaías 66:8 diz: Quem jamais ouviu tal coisa? Pode uma nação nascer num só dia? Pois Sião esteve em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Para muitos estudiosos da Bíblia, a fundação de Israel em 14 de maio de 1948 foi o cumprimento exato dessa profecia, marcando o início do relógio profético que guiaria os eventos finais da humanidade. Mas o que exatamente significa esse relógio profético? Segundo as Escrituras, os eventos que antecedem a segunda vinda do Messias seriam desencadeados após a restauração de Israel como nação. E o que temos visto desde então? Guerras, conflitos territoriais e uma atenção global que parece girar constantemente em torno de Israel. Para muitos, esses eventos são mais do que acontecimentos históricos. São sinais claros de que algo muito maior está em movimento. Além do aspecto político, o retorno dos judeus a Israel também carrega um peso religioso imensurável. O povo de Israel é descrito na Bíblia como o povo escolhido de Deus, e sua restauração é fundamental para o cumprimento das promessas divinas. Em Ezequiel 37, encontramos a famosa visão do Vale de Ossos Secos, onde Deus promete trazer os ossos de volta à vida, simbolizando a restauração de Israel. Essa visão se tornou uma poderosa metáfora para o renascimento do país, especialmente em um contexto pós-Holocausto, quando o povo judeu enfrentava uma das maiores tragédias de sua história. Hoje, Israel é uma nação moderna, mas também é uma terra profundamente marcada pela espiritualidade e pelas profecias. Jerusalém, sua capital histórica, é vista como o centro do mundo espiritual, e é nela que muitos dos eventos proféticos descritos nas Escrituras estão destinados a acontecer. A cidade abriga o Monte do Templo, um local sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos, e que desempenha um papel crucial nas profecias sobre o fim dos tempos. Um dos elementos mais intrigantes dessas profecias é a construção do terceiro templo. De acordo com a tradição judaica e as escrituras bíblicas, o templo deve ser reconstruído antes da chegada do Messias. O primeiro e o segundo templo foram destruídos, mas o terceiro templo, ainda inexistente, é descrito como um marco que antecederá eventos extraordinários. Nos últimos anos, tem havido um crescente movimento em Israel para viabilizar essa reconstrução. Instituições como o Instituto do Templo já criaram artefatos, roupas sacerdotais e até modelos arquitetônicos para o futuro templo. No entanto, a construção do terceiro templo é um tema controverso. O Monte do Templo, onde ele deve ser erguido, é atualmente ocupado pelo Domo da Rocha, um dos locais mais sagrados do Islã. Isso cria uma tensão política e religiosa sem precedentes, já que qualquer tentativa de alterar o status quo poderia desencadear um conflito internacional de proporções gigantescas. Por outro lado, muitos enxergam esses desafios como parte do plano divino. As Escrituras indicam que o cumprimento das profecias nunca seria fácil. Guerras, divisões e resistências seriam inevitáveis, mas, ao final, o propósito de Deus prevaleceria. Isso nos leva a refletir: até que ponto os eventos atuais são apenas parte da dinâmica política moderna, e até que ponto são manifestações do plano divino descrito nas Escrituras? Nos últimos meses, as discussões sobre o terceiro templo têm ganhado destaque. Líderes religiosos, políticos e até figuras internacionais têm sido atraídos para essa questão. Há relatos de planos arquitetônicos, pesquisas arqueológicas e debates teológicos que indicam que, talvez, estejamos mais próximos do que imaginamos de testemunhar esse evento histórico. Mas o terceiro templo é apenas uma peça do quebra-cabeça. Paralelamente, outras profecias também parecem estar se cumprindo. A Bíblia menciona alianças políticas e guerras que ocorreriam antes do fim dos tempos. Hoje, vemos nações como Rússia, Irã e Turquia formando alianças estratégicas que se alinham assustadoramente com as descrições feitas no livro de Ezequiel, no capítulo 38. Essas alianças são vistas como prenúncios de um grande conflito futuro, conhecido como a Batalha de Gog e Magog. Enquanto isso, os eventos climáticos e naturais também têm despertado atenção. Terremotos, fomes,
Pestes e outros desastres são descritos nas Escrituras como dores de parto, sinais que antecedem a chegada de um novo tempo. Muitos acreditam que a intensificação desses fenômenos nos últimos anos não é uma mera coincidência, mas sim uma manifestação desses sinais proféticos. À medida que analisamos os eventos históricos e contemporâneos de Israel, percebemos que o relógio profético está, de fato, correndo. O renascimento da nação, os movimentos para reconstruir o templo e as alianças políticas globais são todos elementos que nos levam a perguntar: estamos realmente vivendo nos últimos dias? A resposta para essa pergunta pode estar mais próxima do que imaginamos. As alianças e conflitos profetizados em Ezequiel. Se o renascimento de Israel marcou o início do relógio profético, as alianças políticas e os conflitos internacionais indicados nas Escrituras são os próximos ponteiros a se moverem. Um dos textos mais estudados pelos estudiosos da profecia é Ezequiel 38 e 39, que descreve a grande batalha de Gog e Magog. De acordo com a visão do profeta, uma coalizão de nações se levantará contra Israel nos últimos dias. Mas o que torna essas passagens tão intrigantes é como elas parecem se alinhar com os eventos geopolíticos atuais. Ezequiel menciona especificamente as nações que se unirão contra Israel. Entre elas, estão nomes como Magog, persas, hoje identificados como o Irã, e outras terras que, segundo interpretações, podem representar a Rússia e a Turquia. O que é surpreendente é que essas nações, que historicamente não compartilhavam interesses comuns, hoje estão formando alianças estratégicas. A relação entre Rússia e Irã, por exemplo, tem se fortalecido em áreas como energia e defesa militar, enquanto a Turquia também mantém um papel ambíguo, ora alinhada ao Ocidente, ora buscando influência no Oriente Médio. Essa convergência de interesses levanta uma questão alarmante. Será que estamos presenciando a formação dessa coalizão profetizada? Para muitos estudiosos, esses movimentos políticos não são coincidências. Eles acreditam que essas alianças são peças sendo posicionadas no tabuleiro profético, preparando o cenário para o confronto descrito em Ezequiel. Outro ponto fascinante das profecias de Ezequiel é a descrição de como Israel será invadido por essa coalizão. A narrativa sugere que as nações inimigas serão atraídas pela riqueza de Israel. Hoje, essa ideia ganha força com a descoberta de vastas reservas de gás natural em território israelense, tornando o país uma potência energética emergente. Esse recurso não apenas transforma a economia de Israel, mas também o coloca no centro das atenções de outras nações, aumentando as tensões na região. No entanto, a profecia também oferece esperança. Apesar da magnitude da batalha que se aproxima, Ezequiel 39 descreve como Deus intervirá para salvar Israel. A Bíblia fala de um julgamento divino contra as nações invasoras, usando elementos como terremotos, pragas e confusão entre os inimigos para derrotá-los. Essa intervenção sobrenatural reafirma a ideia de que Israel não está sozinho nessa luta. Sua sobrevivência está diretamente ligada ao plano divino. Enquanto os acontecimentos geopolíticos continuam a se desenrolar, também vemos sinais de que o relógio profético está se acelerando em outras áreas. Um dos eventos mais esperados no calendário profético é a assinatura de um tratado de paz que envolveria Israel e seus vizinhos. Esse acordo é frequentemente associado à figura do Anticristo, que, segundo as Escrituras, mediará uma paz temporária no Oriente Médio. Recentemente, vimos acordos históricos, como os Acordos de Abraão, que normalizaram relações entre Israel e vários países árabes. Para muitos, esses acordos são passos preliminares para o cumprimento dessa profecia maior. Mas, ao mesmo tempo em que vemos movimentos em direção à paz, também testemunhamos uma escalada de conflitos. Os ataques esporádicos de grupos militantes contra Israel e as respostas do país têm mantido a região em um estado constante de alerta. Cada novo ataque é interpretado por alguns como mais uma evidência de que a grande batalha profetizada pode estar se aproximando. Outro elemento crucial das profecias é o papel de Jerusalém. Essa cidade não é apenas um símbolo religioso, ela também é um ponto de discórdia política e militar. A Bíblia descreve Jerusalém como um cálice de tontear para todas as nações, Zacarias 12:2, sugerindo que sua importância transcende os conflitos locais. Nos últimos anos,
Vimos essa profecia se cumprir à medida que Jerusalém continua sendo o centro das disputas internacionais, seja pelo status de sua capitalidade ou pelos direitos sobre locais sagrados como o Monte do Templo. Além disso, a profecia de Zacarias também menciona que todas as nações se voltarão contra Jerusalém nos últimos dias. Hoje, isso pode ser visto nas frequentes condenações internacionais a Israel em fóruns como as Nações Unidas. Embora muitas dessas críticas estejam relacionadas a políticas específicas, para os estudiosos da profecia, esses eventos são parte de um cenário maior que culminará nos eventos finais. Mas, se por um lado temos sinais que apontam para o cumprimento das profecias, por outro, há uma crescente incredulidade no mundo. Muitas pessoas veem esses eventos como simples desdobramentos políticos ou mudanças naturais no curso da história. No entanto, as Escrituras alertam que, nos últimos dias, haveria um aumento da apostasia, ou seja, o abandono da fé. Essa descrença seria um dos últimos sinais antes da intervenção divina final. As alianças internacionais, os conflitos crescentes e a centralidade de Jerusalém no cenário mundial são mais do que manchetes de jornais. São sinais de que o plano profético está em andamento. Mas, enquanto o relógio continua a correr, surge uma questão inevitável. Qual será o próximo passo? No próximo bloco, exploraremos os sinais sobrenaturais que podem indicar que estamos mais próximos do fim do que imaginamos. Sinais sobrenaturais e a aceleração do relógio profético ****. Se as alianças geopolíticas e os conflitos militares estão chamando a atenção dos estudiosos das profecias, os sinais sobrenaturais descritos nas Escrituras também não podem ser ignorados. Esses fenômenos, frequentemente descritos como dores de parto, seriam indicadores de que algo muito maior está para acontecer. A Bíblia é clara ao mencionar terremotos, pestes, sinais nos céus e outros eventos extraordinários que precederiam o fim dos tempos. Mas, será que estamos realmente testemunhando esses sinais? Nos últimos anos, o mundo viu um aumento na frequência e intensidade de desastres naturais. Terremotos, por exemplo, têm ocorrido em locais inesperados e com força crescente. No livro de Mateus 24:7, Jesus diz: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Muitos acreditam que essas catástrofes não são simples coincidências, mas sim a concretização de uma advertência feita há mais de 2000 anos. Além dos terremotos, o clima global também parece estar em um estado de desordem. Tempestades violentas, incêndios florestais de grandes proporções e mudanças climáticas drásticas têm impactado o planeta. Para os céticos, isso pode ser explicado pela ação humana no meio ambiente. Contudo, para aqueles que estudam as profecias bíblicas, esses eventos são vistos como sinais de que a Terra está respondendo ao iminente cumprimento do plano divino. Outro elemento intrigante das profecias é a menção de sinais no céu. Joel 2:31 fala sobre: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nos últimos anos, eventos astronômicos, como luas de sangue e eclipses solares raros, têm chamado a atenção de muitos. Esses fenômenos, que coincidem frequentemente com datas significativas no calendário judaico, são interpretados como mensagens divinas sobre o tempo em que vivemos. Além disso, há um aumento nos relatos de fenômenos inexplicáveis. Desde luzes misteriosas no céu até sons estranhos vindos de lugares desconhecidos, muitas pessoas acreditam que esses eventos podem ser prenúncios de algo maior. Embora a ciência tente oferecer explicações para esses fenômenos, a frequência e a natureza deles continuam a alimentar o debate sobre sua origem sobrenatural. Outro sinal descrito nas Escrituras é a propagação de pestes e doenças. Nos últimos anos, o mundo enfrentou pandemias que abalaram as estruturas da sociedade global. A Covid-19, por exemplo, não apenas trouxe sofrimento e morte, mas também gerou uma onda de medo e incerteza. Lucas 21:11 menciona pestes em vários lugares como parte dos sinais do fim. Para muitos, essas crises de saúde global são lembretes de quão vulneráveis somos e como esses eventos podem se encaixar no quebra-cabeça profético. A fome, outra profecia destacada em Mateus 24, também continua a ser uma realidade em muitas partes do mundo. Mesmo com avanços tecnológicos e agrícolas,
milhões de pessoas ainda sofrem com a escassez de alimentos. Em algumas regiões, a fome é causada por conflitos políticos e econômicos, enquanto em outras, desastres naturais ou mudanças climáticas desempenham um papel devastador. Esses acontecimentos reforçam a ideia de que estamos vivendo em tempos de grande tribulação. Mas não são apenas os desastres físicos e climáticos que indicam a proximidade do cumprimento das profecias. As Escrituras também falam de um aumento da maldade e da corrupção moral nos últimos dias. Segundo 2 Timóteo 3:1-5, nos últimos dias haverá tempos difíceis, com as pessoas tornando-se amantes de si mesmas, avarentas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias. Hoje, a sociedade enfrenta desafios éticos e morais sem precedentes, desde a dissolução de valores familiares até o aumento da violência e da desigualdade. Paralelamente, a perseguição religiosa é outro sinal que não pode ser ignorado. Em muitas partes do mundo, cristãos e outras minorias religiosas enfrentam perseguição por sua fé. Jesus advertiu em Mateus 24:9 que seus seguidores seriam odiados por causa de seu nome, e esse fenômeno parece estar se intensificando. Para aqueles que acreditam no cumprimento literal das Escrituras, esses eventos são sinais claros de que a humanidade está em um ponto de inflexão. Finalmente, há o aumento do engano espiritual. A Bíblia alerta sobre o surgimento de falsos profetas e líderes que enganarão muitos. Mateus 24:24 diz: "Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos." Hoje, vemos uma proliferação de movimentos e crenças espirituais que desviam das verdades bíblicas. Isso, combinado com o aumento do secularismo e do ateísmo, cria um ambiente onde a verdade se torna cada vez mais difícil de discernir. Os sinais descritos nas Escrituras são inegáveis. Desde desastres naturais até mudanças sociais e espirituais, parece que todos os elementos estão convergindo. Mas esses sinais não são apenas advertências. Eles são um chamado para a humanidade despertar e buscar o propósito divino. No próximo bloco, exploraremos o papel do terceiro templo e sua conexão com o cronograma profético. O terceiro templo e o centro da profecia. Se há um símbolo central para as profecias relacionadas ao fim dos tempos, este é o terceiro templo de Jerusalém. Para muitos estudiosos, sua construção seria o ponto de convergência entre os eventos proféticos descritos no Antigo e Novo Testamentos. Mas o que torna essa estrutura tão significativa, e por que ela está no centro de tantas discussões teológicas e políticas? Historicamente, o primeiro templo, construído pelo rei Salomão, e o segundo templo, reconstruído após o exílio babilônico, foram os locais mais sagrados do judaísmo. O segundo templo foi destruído pelos romanos em 70 depois. Este é o primeiro vídeo. Não perca a continuação na parte 2, que já está disponível. Assista até o final e siga para o próximo. Você está assistindo a parte 2. Se ainda não viu a parte 1, volte e confira para entender tudo. Continuam a alimentar o debate sobre sua origem sobrenatural. Outro sinal descrito nas Escrituras é a propagação de pestes e doenças. Nos últimos anos, o mundo enfrentou pandemias que abalaram as estruturas da sociedade global. A Covid-19, por exemplo, não apenas trouxe sofrimento e morte, mas também gerou uma onda de medo e incerteza. Lucas 21:11 menciona pestes em vários lugares como parte dos sinais do fim. Para muitos, essas crises de saúde global são lembretes de quão vulneráveis somos e como esses eventos podem se encaixar no quebra-cabeça profético. A fome, outra profecia destacada em Mateus 24, também continua a ser uma realidade em muitas partes do mundo. Mesmo com avanços tecnológicos e agrícolas, milhões de pessoas ainda sofrem com a escassez de alimentos. Em algumas regiões, a fome é causada por conflitos políticos e econômicos, enquanto em outras, desastres naturais ou mudanças climáticas desempenham um papel devastador. Esses acontecimentos reforçam a ideia de que estamos vivendo em tempos de grande tribulação. Mas não são apenas os desastres físicos e climáticos que indicam a proximidade do cumprimento das profecias. As Escrituras também falam de um aumento da maldade e da corrupção moral nos últimos dias.
Segundo 2 Timóteo 3:1-5, nos últimos dias haverá tempos difíceis, com as pessoas tornando-se amantes de si mesmas, avarentas, arrogantes, blasfemas, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias. Hoje, a sociedade enfrenta desafios éticos e morais sem precedentes, desde a dissolução de valores familiares até o aumento da violência e da desigualdade. Paralelamente, a perseguição religiosa é outro sinal que não pode ser ignorado. Em muitas partes do mundo, cristãos e outras minorias religiosas enfrentam perseguição por sua fé. Jesus advertiu em Mateus 24:9 que seus seguidores seriam odiados por causa de seu nome, e esse fenômeno parece estar se intensificando. Para aqueles que acreditam no cumprimento literal das Escrituras, esses eventos são sinais claros de que a humanidade está em um ponto de inflexão. Finalmente, há o aumento do engano espiritual. A Bíblia alerta sobre o surgimento de falsos profetas e líderes que enganarão muitos. Mateus 24:24 diz: "Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos." Hoje, vemos uma proliferação de movimentos e crenças espirituais que desviam das verdades bíblicas. Isso, combinado com o aumento do secularismo e do ateísmo, cria um ambiente onde a verdade se torna cada vez mais difícil de discernir. Os sinais descritos nas Escrituras são inegáveis. Desde desastres naturais até mudanças sociais e espirituais, parece que todos os elementos estão convergindo. Mas esses sinais não são apenas advertências. Eles são um chamado para a humanidade despertar e buscar o propósito divino. No próximo bloco, exploraremos o papel do terceiro templo e sua conexão com o cronograma profético. O terceiro templo e o centro da profecia. Se há um símbolo central para as profecias relacionadas ao fim dos tempos, este é o terceiro templo de Jerusalém. Para muitos estudiosos, sua construção seria o ponto de convergência entre os eventos proféticos descritos no Antigo e Novo Testamentos. Mas o que torna essa estrutura tão significativa, e por que ela está no centro de tantas discussões teológicas e políticas? Historicamente, o primeiro templo, construído pelo rei Salomão, e o segundo templo, reconstruído após o exílio babilônico, foram os locais mais sagrados do judaísmo. O segundo templo foi destruído pelos romanos em 70 d.C., e desde então, não houve outro templo construído no Monte do Templo. No entanto, para os judeus e os estudiosos das Escrituras, o terceiro templo é mais do que um projeto arquitetônico. Ele é o cumprimento literal de inúmeras profecias que antecedem a vinda do Messias. O profeta Ezequiel, em seus capítulos 40 a 48, descreve em detalhes uma visão do futuro templo. A precisão dessas descrições inclui medidas exatas, funções sacerdotais e até os rituais que seriam realizados nele. Essa visão tem sido o guia para muitas organizações e estudiosos que trabalham para tornar o terceiro templo uma realidade. O Instituto do Templo, uma organização localizada em Jerusalém, já realizou avanços significativos nesse sentido, incluindo a recriação de vestes sacerdotais, utensílios sagrados e até um modelo arquitetônico do templo. No entanto, o grande obstáculo para a construção do terceiro templo é o local onde ele deve ser erguido, o Monte do Templo. Atualmente, essa área é ocupada pelo Domo da Rocha e pela Mesquita de Al-Aqsa, dois dos locais mais sagrados do Islã. Qualquer tentativa de construção no local poderia desencadear uma crise internacional de proporções inimagináveis. Mesmo assim, grupos religiosos em Israel continuam defendendo a ideia de que, em algum momento, as condições permitirão a realização desse projeto. Mas por que o terceiro templo é tão importante nas profecias? A resposta está no papel que ele desempenha nos eventos do fim dos tempos. De acordo com Daniel 9:27, o anticristo fará um pacto com muitas nações, e em seguida, profanará o templo, declarando-se Deus. Esse evento, conhecido como a Abominação da Desolação, é descrito como um dos marcos que antecedem a Grande Tribulação. Para os cristãos, o terceiro templo também tem um significado profundo. Embora muitos acreditem que o templo físico é relevante apenas para o povo judeu, ele também desempenha um papel crucial nas profecias do Novo Testamento. No livro de Apocalipse, por exemplo,
O templo é mencionado como o local onde eventos cósmicos se desenrolarão, conectando o céu e a terra em um momento de julgamento e redenção. Outro aspecto intrigante é a ligação do terceiro templo com a Arca da Aliança. Essa relíquia sagrada, que supostamente abrigava as tábuas dos 10 mandamentos, desapareceu há séculos. No entanto, alguns acreditam que a reconstrução do templo poderia estar diretamente conectada à redescoberta da Arca. Existem até teorias de que a Arca já foi localizada, mas seu paradeiro está sendo mantido em segredo até que o templo esteja pronto para recebê-la. O que torna tudo isso ainda mais fascinante é como os eventos atuais parecem alinhar-se com essas profecias. Líderes religiosos e políticos têm discutido abertamente a possibilidade de um acordo que permita a coexistência de diferentes grupos religiosos no Monte do Templo. Embora pareça improvável em um contexto de tanta tensão, muitos acreditam que esse acordo será intermediado pelo próprio Anticristo, conforme descrito em Daniel e Apocalipse. Além disso, a tecnologia moderna pode desempenhar um papel surpreendente na realização dessas profecias. Hoje, é possível imaginar como sistemas globais de vigilância, controle econômico e até inteligência artificial poderiam ser usados para implementar o tipo de governo mundial descrito nas Escrituras. A conexão entre o terceiro templo e esses avanços tecnológicos só reforça a ideia de que estamos mais próximos do cumprimento profético do que nunca. Por outro lado, há quem veja o terceiro templo como um alerta. Para muitos cristãos, a ênfase na reconstrução de um templo físico é um lembrete de que os verdadeiros seguidores de Cristo devem manter o foco em sua fé, e não em estruturas materiais. Eles acreditam que, enquanto o templo terrestre pode ser usado como parte do plano divino, o verdadeiro templo de Deus é espiritual e habita no coração de cada crente. O terceiro templo é mais do que uma construção física. Ele é um marco espiritual, político e profético. Seja como um sinal de esperança ou de alerta, sua importância transcende o tempo e as divisões religiosas. No próximo bloco, exploraremos o papel de Israel como relógio de Deus e o impacto global dos eventos atuais no cumprimento das profecias. Israel como relógio de Deus e os impactos globais. Entre todas as nações do mundo, Israel ocupa um lugar singular nas Escrituras. Não é apenas um país com uma história rica e complexa, mas, segundo a Bíblia, é o relógio de Deus. Ou seja, os eventos que ocorrem em Israel não apenas afetam diretamente o povo judeu, mas também têm implicações para toda a humanidade. Este conceito de Israel como um marcador profético é o motivo pelo qual tantos estudiosos, líderes religiosos e até geopolíticos voltam seus olhos para esta pequena nação. Desde sua fundação moderna, Israel tem desempenhado um papel desproporcional na política mundial. Apesar de seu tamanho reduzido e população modesta, o país frequentemente domina os noticiários internacionais. Para muitos, isso não é coincidência, mas sim um reflexo de sua importância profética. O próprio Jesus, em Lucas 21, 29 e 31, usou Israel como um símbolo. Olhem para a figueira e todas as árvores. Quando elas começam a brotar, vocês mesmos sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. A figueira, frequentemente interpretada como um símbolo de Israel, nos dá uma ideia clara de como o destino do mundo está intrinsecamente ligado ao destino dessa nação. O brotar da figueira pode ser visto como a restauração de Israel, enquanto os frutos que ela produz indicam os eventos que apontam para o fim dos tempos. Atualmente, o papel central de Israel no cenário geopolítico é inegável. A nação está cercada por países muitas vezes hostis, o que cria um constante estado de tensão e vigilância. Ao mesmo tempo, Israel é uma potência tecnológica e militar, capaz de influenciar não apenas o Oriente Médio, mas também o equilíbrio de poder em escala global. Essa combinação de vulnerabilidade e força é precisamente o que muitos acreditam ser parte do plano divino para cumprir as profecias. Mas como Israel impacta o resto do mundo no contexto profético? Para começar, as alianças que a nação forma ou rompe têm implicações globais. Os acordos de Abraão, por exemplo, foram vistos por muitos como um passo significativo para a paz no Oriente Médio. No entanto,
As Escrituras sugerem que qualquer tratado envolvendo Israel terá consequências profundas. Daniel 9:27 menciona um pacto que será feito e quebrado nos últimos dias, sinalizando o início de uma série de eventos catastróficos. Além disso, Israel desempenha um papel fundamental na economia global. As recentes descobertas de reservas de gás natural transformaram o país em um fornecedor estratégico de energia para a Europa e outras regiões. Para os estudiosos das profecias, essas riquezas podem ser o motivo pelo qual nações descritas em Ezequiel 38 se voltarão contra Israel, buscando saquear seus recursos. Outro aspecto intrigante é como Israel influencia questões espirituais e religiosas. A cidade de Jerusalém, em particular, é um ponto focal para 3 das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Esse status único faz de Jerusalém não apenas uma capital espiritual, mas também um campo de batalha potencial para disputas que transcendem o mundo físico. Zacarias 12:3 diz: Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos os que tentarem carregá-la se ferirão gravemente. Esse versículo ilustra como a cidade continua a ser uma fonte de tensão e conflito, mas também de significado profético. Enquanto isso, Israel também serve como um lembrete constante de que as profecias estão sendo cumpridas. Cada vez que a nação enfrenta uma guerra, uma crise política ou mesmo uma descoberta arqueológica, muitos veem nesses eventos um reflexo das palavras escritas há milhares de anos. Por exemplo, recentes descobertas em Jerusalém e arredores, como artefatos e ruínas que confirmam narrativas bíblicas, têm reforçado a fé de milhões e provocado debates entre historiadores e teólogos. No entanto, o impacto de Israel não se limita ao passado ou ao presente. Ele se estende ao futuro. De acordo com o livro de Apocalipse, Israel será o palco de alguns dos eventos mais significativos do fim dos tempos, incluindo a batalha final de Armagedon. Essa batalha, descrita em Apocalipse 16:16, ocorrerá no Vale de Megido, localizado no território israelense. Para muitos, o fato de que essa área continua a ser um ponto estratégico militar e geopolítico é mais uma evidência de que a profecia está se alinhando com a realidade. Outro ponto que conecta Israel ao cenário global é a crescente percepção de que a fé e a espiritualidade estão retornando ao centro das discussões. O renascimento de Israel como nação e seu papel nas profecias tem levado muitas pessoas ao redor do mundo a reavaliar sua relação com a fé. Igrejas, sinagogas e até movimentos seculares estão sendo impactados por esse despertar espiritual. Porém, há também um lado sombrio nessa história. A Bíblia alerta que, nos últimos dias, Israel será alvo de perseguição e ódio por parte das nações. Vemos reflexos disso em resoluções internacionais desfavoráveis, boicotes econômicos e campanhas de desinformação. Para os crentes, isso não é surpresa, mas sim mais uma confirmação de que o plano divino está se desenrolando. Israel continua a ser o relógio de Deus, marcando o tempo e os eventos que moldam o futuro da humanidade. Seja pela política, economia ou espiritualidade, sua influência transcende fronteiras, reafirmando sua posição como peça central no plano divino. No próximo bloco, discutiremos o papel das pessoas nesse cenário profético e como se preparar para o que está por vir. Preparando-se para o cumprimento das profecias ***. À medida que as profecias bíblicas relacionadas a Israel se desenrolam, uma questão inevitável surge para todos: como devemos nos preparar? Se de fato estamos vivendo em tempos proféticos, qual é o papel de cada um de nós nesse cenário grandioso? A Bíblia não apenas prevê os acontecimentos que marcam o fim dos tempos, mas também oferece orientação sobre como viver em um mundo que parece estar à beira de uma transformação monumental. Uma das primeiras lições das Escrituras é o chamado à vigilância. Em Mateus 24:42, Jesus nos exorta: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Essa vigilância não é apenas sobre observar os sinais ao nosso redor, mas também sobre cuidar de nossa espiritualidade e nos mantermos firmes na fé. É um lembrete de que, embora não possamos prever o momento exato em que as profecias se cumprirão, devemos estar preparados a qualquer momento. Outro aspecto importante é a necessidade de discernimento. Nos últimos dias,
haverá uma proliferação de falsos profetas e ensinamentos enganosos. Mateus 24:24 alerta: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vivemos em uma era onde a desinformação se espalha rapidamente, tornando essencial que busquemos a verdade nas Escrituras e mantenhamos um relacionamento íntimo com Deus. Para aqueles que acreditam no cumprimento das profecias, também é um tempo de ação. Não basta apenas observar, é necessário compartilhar a mensagem com outros. O Evangelho, segundo Jesus em Mateus 24:14, será pregado em todo o mundo como um testemunho antes do fim. Isso significa que todos têm um papel a desempenhar na disseminação dessa mensagem, seja por meio de palavras, ações ou exemplos de vida. Além disso, a preparação inclui uma profunda reflexão sobre nossas prioridades. Em tempos de incerteza, é fácil se perder em preocupações materiais ou questões passageiras. No entanto, a Bíblia nos convida a buscar primeiro o reino de Deus, Mateus 6:33. Isso significa colocar a fé e a espiritualidade acima de nossas preocupações terrenas, confiando que Deus proverá todas as nossas necessidades. Outro aspecto crucial é a oração. As Escrituras estão repletas de exemplos de como a oração pode mudar situações, trazer paz em meio ao caos e fortalecer nossa conexão com Deus. Em 2 Crônicas 7:14, somos lembrados de que, se o povo de Deus se humilhar, orar, buscar sua face e se afastar de seus caminhos maus, ele ouvirá dos céus e curará a terra. Em tempos como estes, a oração é tanto um refúgio quanto uma arma espiritual. Mas, enquanto nos preparamos espiritualmente, também somos chamados a ser luz em meio às trevas. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá um aumento da maldade e do caos, mas também destaca que os seguidores de Cristo devem ser exemplos de amor, compaixão e justiça. Mateus 5:14-16 nos encoraja: vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida. Brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Para alguns, o cenário profético pode parecer assustador. Guerras, desastres naturais, perseguições. Tudo isso pode gerar ansiedade e medo. No entanto, as Escrituras também oferecem uma mensagem de esperança. Romanos 8:28 nos lembra que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso significa que, mesmo em meio às tribulações, há um propósito divino maior em ação. Além disso, a promessa da segunda vinda de Cristo é um lembrete de que o sofrimento e o caos deste mundo não são o fim. Em João 14:3, Jesus disse: "E se eu for e lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." Essa promessa de redenção final é um farol de esperança para aqueles que enfrentam os desafios dos últimos dias. Finalmente, há uma chamada para a unidade entre os crentes. Em tempos de divisão e polarização, a Bíblia enfatiza a importância de nos unirmos como corpo de Cristo. João 17:21 reflete a oração de Jesus para que todos sejam um, assim como ele é um com o Pai. Essa unidade não é apenas um testemunho para o mundo, mas também uma fonte de força e apoio em tempos difíceis. Conclusão impactante. O relógio profético está correndo, e os sinais são claros. Mas, em vez de gerar medo, esses eventos devem nos inspirar a viver com propósito, fé e coragem. É um chamado para despertar espiritualmente, buscar a verdade e compartilhar a mensagem de esperança que as Escrituras nos oferecem. Afinal, as profecias não são apenas um aviso do que está por vir. Elas são uma lembrança de que Deus está no controle e de que um novo capítulo glorioso está prestes a começar. Que possamos estar prontos, vigilantes e comprometidos em fazer nossa parte nesse plano divino. Porque, no final, a vitória já foi garantida. Obrigado por assistir a este vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta este vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Você está assistindo a parte 2. Se ainda não viu a parte 1, volte e confira para entender tudo.